Vamos, pessoal, para mais um bloco do nosso módulo de locações. E agora nós vamos falar de um tema que gera muita polêmica, muita dúvida entre administradores, até mesmo entre advogados, e principalmente para locadores e locatários, que é o prazo das locações. Qual é o prazo mínimo, qual é o prazo máximo que pode ser estipulada uma locação, seja ela residencial ou não residencial? Qual é o prazo que o locatário tem para desocupar o imóvel quando notificado pelo locador? Em quais situações pode existir essa desocupação do imóvel? Então, nesse módulo, nós vamos conversar, neste bloco, nós vamos conversar sobre os prazos das locações. Em primeiro lugar, eu quero ler com vocês o artigo 3º da Lei do Inquilinato, que nos fala sobre essa limitação de prazo nas locações. Vamos verificar se existe, né, essa limitação de prazo. Vamos procurar aqui. E aí, o artigo 3º nos fala que o contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a 10 anos. Então, a lei do inquilinato nos diz é que não há limitação de prazo para locação. Não existe prazo mínimo e nem prazo máximo. Existe apenas uma exigência de eficácia do contrato com relação ao cônjuge se a locação for estipulada por prazo superior a 10 anos. Mas o locador e locatário podem prever o prazo que for. E aí, os prazos previstos na lei são orientações e restrições em determinados períodos, nos contratos com prazo igual ou superior a 30 meses e nos contratos verbais ou com prazo inferior a 30 meses. E aí é onde gera toda a dúvida, é onde se centra toda a dúvida das partes, né, atuantes aí no mercado imobiliário. Eu vejo o quanto eu recebo de perguntas sobre prazo nas locações. Pode, não pode, pode notificar o locatário para desocupar, o contrato é por prazo determinado, é por prazo indeterminado. Então, tudo isso irá determinar o prazo de desocupação, se essa desocupação é possível e quando fazer essa notificação. Então, em primeiro momento, com relação a prazo, vamos ver o prazo da locação por temporada. Lá no primeiro bloco desse módulo, nós falamos dos tipos, né, de locações. Então, a locação por temporada, ela se caracteriza não pela temporada em si, porque tem gente que acredita até mesmo que a locação por temporada ela tem a finalidade de turismo, e não é a finalidade que determina essa modalidade de locação, e sim o prazo dela. O artigo 48 da Lei do Inquilinato nos diz que a locação por temporada se caracteriza pelo prazo máximo de 90 dias. Então, ela pode ser para lazer, para estudo, para turismo, para tratamento de saúde, não importa, tá fazendo uma reforma na tua casa, até, por sinal, a minha tia, que mora aqui na cidade também, ela precisou realizar uma reforma na casa dela, e a reforma é tão grande que não tem como ela ficar no imóvel. Então, ela locou um imóvel pelo período de 90 dias. Essa locação dela é por temporada. E qual foi a motivação dela? A reforma na casa em que ela mora. Então, para vocês verem como a locação por temporada, o que determina é o prazo máximo. Óbvio que, se o locatário permanecer no imóvel após o prazo determinado, sem oposição do locador, essa locação vai se prorrogar aí por prazo indeterminado, né? E aí vai seguir as regras gerais da Lei do Inquilinato. Eu quero ler com vocês o artigo 4º da Lei do Inquilinato, que nos fala quando que o locador pode ou não pode reaver ali o imóvel. O artigo 4º nos diz que durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado, com
exceção ao que estipula o parágrafo 2º do artigo 54A, que é o artigo que fala das locações built to suit, o locatário, todavia, poderá devolver pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Então, nos contratos de locação por prazo determinado, o locador não pode reaver o imóvel antes do prazo por denúncia vazia, ou seja, sem motivos. Ele poderá reaver o imóvel com o prazo ainda em vigência, se for uma infração legal ou contratual do locatário. Ele tem que justificar a motivação para a denúncia ali daquela locação, para o pedido de desocupação do imóvel. Se for simplesmente porque ele não tem mais interesse na locação, ele vai ser obrigado a aguardar até o final do prazo estipulado no contrato. E, ocorrendo essa desocupação, aliás, o locatário pode devolver o imóvel, só que se ele devolver o imóvel antes do prazo da locação, ele terá que pagar a multa proporcional aí ao período de cumprimento do contrato. Essa é uma outra dúvida muito comum de como se calcular essa multa aí que o inquilino tem que pagar ao locador quando ele quer devolver o imóvel antes do prazo. Então, exemplificando um contrato de locação de 12 meses, no valor de R$1.000 por mês, e a multa contratual foi estipulada lá o valor de um aluguel. Digamos que é o valor de um aluguel. E aí chega no 10º mês, o inquilino quer devolver o imóvel. Ele vai pagar a multa equivalente a um aluguel? Não. Esse valor de R$1.000 vai ser dividido por 12, que é o tempo total do contrato, e multiplicado pelo número, né, de meses que faltavam ali para ele concluir aquela locação. No meu exemplo, 2 meses, 1.000 dividido por 12, né, multiplicado aí por 2. É assim que se calcula a multa contratual. Então, o locador não pode exigir o imóvel antes do término da locação, quando é por prazo determinado, mas o locatário pode devolver, sob pena de pagar aí a multa contratual, a não ser que ele entre, obviamente, num acordo com o locador. Quando o contrato é por prazo indeterminado, então o locador pode sim notificar o locatário para a devolução do imóvel, em regra geral, dando a ele o prazo de 30 dias para desocupação. Mas aí, eu quero conversar com vocês sobre os contratos com prazo igual e superior a 30 meses e os contratos verbais ou com prazo inferior a 30 meses. É onde gera muita dúvida e muita discussão. Vamos, então, ao artigo 46 da Lei do Inquilinato. O artigo 46 nos fala da locação residencial. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Então, nas locações por prazo igual ou superior a 2 anos e meio ou 30 meses, convencionadas, ajustadas por escrito, terminou o prazo, não precisa o locador notificar o inquilino, ele deve desocupar o imóvel. Mas, se ele permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem o locador falar nada, esse contrato automaticamente se prorroga por prazo indeterminado. E aí, esse contrato se prorrogando por prazo indeterminado, o locador não precisa mais de motivação para denunciar o contrato. Ele pode notificar o inquilino para que desocupe em 30 dias, considerando que não tem mais interesse em manter aquela locação. No artigo 47, ele nos fala assim: quando ajustada verbalmente, uma modalidade, ou por escrito, segunda, e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo, a locação se prorroga automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. E aí, dispõe das possibilidades de retomada do imóvel. Aqui está o cerne da questão.
Contrato ajustado de forma verbal. O contrato ajustado de forma verbal, o imóvel somente poderá ser retomado pelo locador. Nos casos do artigo 9º, que são aqueles casos de mútuo acordo, infração contratual, inadimplemento do locatário, né, ou para obras aí determinadas pelo poder público, em decorrência de extinção do contrato de trabalho do locatário, se a ocupação tinha esse objetivo relacionado ao emprego, se for pedido para uso próprio do cônjuge ou do companheiro do locador, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como o cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. E aí depende de comprovação, né? Tem que ser muito justificado e comprovado, senão não consegue aí retomar o imóvel. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, e se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. A locação verbal, ela é um risco tamanho e as pessoas acham que a locação é simples. Mas a locação verbal, além de não estar ali nada documentado e convencionado sobre o prazo daquela locação, sobre o valor daquela locação, sobre as consequências, os direitos e deveres de cada uma das partes, se o locatário for adimplente durante todo o tempo que ele estiver no imóvel, não for uma locação com objetivo que teve como causa da locação o emprego do locatário, e não existir ali a possibilidade do locador retomar para uso próprio e não tendo nenhuma notificação do poder público, só se tira esse locatário do imóvel depois de 5 anos. Olha o perigo que é uma locação verbal. E aí também as locações por escrito e com prazo inferior a 30 meses seguem a mesma regra. Ou seja, findou o prazo daqueles menos de 30 meses, ou seja, 29 meses e 29 dias, findou o prazo, a locação vai se prorrogar automaticamente. E aí também só conseguirá tirar o locatário do imóvel em caso de infração contratual, infração legal, inadimplemento, ou após aí o prazo de 5 anos. Aqui nós vemos o quanto é importante o conhecimento da legislação aplicável às locações. Eu vejo muitos contratos mal redigidos, porque vamos pensar na seguinte situação. Todas as locações de imóvel residencial geralmente é feita pelo período de 12 meses. O artigo 47 está nos dizendo que se a locação for verbal ou por prazo inferior, ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, acabou o prazo, essa locação vai se prorrogar automaticamente. E se não tiver nenhum motivo elencado ali no artigo 47, o locador só retoma esse imóvel após 5 anos. Se o locatário adimplir, só após 5 anos. Então, tem sido uma praxe do mercado imobiliário, né, das imobiliárias, dos administradores de imóveis, colocar o prazo da locação de 30 meses, ainda que o inquilino pretenda ficar apenas 12 meses. Mas como uma forma de resguardar o locador, numa eventual dificuldade de desocupar esse imóvel, de retomar esse imóvel antes do período de 5 anos, eles colocam um prazo de 30 meses e dispensam a multa contratual se o locatário cumprir aí mais de 12 meses dessa locação. Então, o locatário só pagaria a multa se ele desocupasse o imóvel antes dos 12 meses. Essa tem sido uma praxe para tentar aí contornar essa disposição do artigo 47. Porque é uma situação muito complicada ter que por exemplo, um locador que tem vários imóveis, né, que são objeto da renda dele, são vários imóveis que ele aluga e ele vive dessa renda de locações. Então, são muitos imóveis para serem administrados. Podem ser todos residenciais, e aí
ele aluga o imóvel por períodos de 12 meses. Se ele não notificar o locatário antes aí de dar esses 12 meses de que ele não tem a intenção de prorrogar aí essa locação, se ele não cuidar dessa administração, vai prorrogar automaticamente. Então, é muito complicado fazer um contrato com prazo inferior a 30 meses, porque não se consegue aí tirar o inquilino do imóvel antes de 5 anos, ou se ele infringir aí alguma daquelas hipóteses do artigo 47. Então, muito importante prestar atenção nessa situação. Outra coisa, com relação à desocupação do imóvel em caso de venda. Como em todas as outras hipóteses, quando o contrato se prorroga por prazo indeterminado ou quando há a denúncia cheia, né, que é com motivação, se dá o prazo de 30 dias para o inquilino desocupar o imóvel, certo? Quando o imóvel é vendido durante a locação, o prazo não é apenas de 30 dias. O prazo é de 90 dias e pode ser ainda maior, no seguinte sentido. Se existir no seguinte sentido de que o novo adquirente, ele tem o prazo de 90 dias para se manifestar após o registro da escritura de compra e venda dele na matrícula do imóvel, que é quando ele se torna proprietário. Ele tem o prazo de 90 dias para se manifestar se ele quer ou não quer continuar com aquela locação. Se ele não se manifestar nesse prazo de 90 dias, subentende-se que ele aceitou a locação, e aí a locação vai seguir o curso normal, e a depender do prazo daquela locação, seguimos aí as regras do artigo 46, do artigo 47, do artigo 4º, que ele não pode pedir a retomada antes do prazo. Mas, se ele decide, dentro desses 90 dias, que ele quer que o imóvel seja desocupado pelo locatário, ele vai notificar o locatário, e o locatário não terá 30 dias para desocupar o imóvel, o locatário terá 90 dias. Isso está descrito lá no artigo 8º da Lei do Inquilinato, que é onde também dispõe sobre a cláusula de vigência, que nós já conversamos em bloco anterior, que em caso de existência, caso ocorra a cláusula de vigência no contrato de locação por prazo determinado, devidamente averbado na matrícula do imóvel, então o adquirente não terá o direito de denunciar a locação e deverá obedecer até o final do prazo. Outro prazo são com relação às locações comerciais. E as locações comerciais ou não residenciais, o prazo vai estar lá estabelecido no artigo 56 da Lei do Inquilinato. Vamos verificar ali. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Ou seja, o contrato é por prazo determinado. Locação comercial, né? A locação é por 12 meses, é por 20 meses, é por 30 meses. Essa locação, acabou o prazo, o locatário tem que desocupar o imóvel. Se acabou o prazo e o locatário permanece no imóvel por mais de 30 dias e o locador não fala nada, vai se presumir prorrogada essa locação, só que agora sem prazo determinado, ou seja, por prazo indeterminado. Então, por exemplo, um contrato de locação comercial pelo prazo de 24 meses. Deu o prazo, o locatário tem que desocupar o imóvel. Ele não desocupou ali já nos primeiros dias, o locador denuncia aquele contrato porque terminou o prazo. Ou passa 30 dias, o locador não faz nada, prorrogou por prazo indeterminado. E aí sim, ele pode notificar, sem motivação também, sem motivação nenhuma, porque o contrato por prazo indeterminado, mas sempre dando ao inquilino o prazo de 30 dias para desocupação. Isso está descrito lá no artigo 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito pelo locador, concedido ao locatário 30 dias para desocupação. Outra locação importante que versa sobre prazo é a locação build to suit, ou seja,
locação por encomenda, aquela feita sob medida para o locatário, descrita lá no artigo 54A. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiros, do imóvel então especificado pelo pretendente à locação, a fim de que seja este locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Nesse contrato, inclusive, pode ser convencionada a renúncia ao direito de revisão dos aluguéis durante o prazo de vigência. E, em caso de denúncia antecipada, compromete-se o locatário a cumprir a multa convencionada, que pode, inclusive, ser o valor equivalente ao que falta a cumprir no contrato. Por exemplo, o contrato é de 10 anos, deu 5 anos, o locatário decide que ele não quer mais aquela locação. Considerando o alto investimento que o locador realiza naquele imóvel para aquela locação por encomenda, se tiver convencionado no contrato, ele terá que pagar como multa os 5 anos restantes daquela locação. Então, a locação build to suit, ela sempre é por prazo determinado. Esse prazo é livremente convencionado entre as partes. Geralmente é um prazo, em média, entre 10 a 20 anos, justamente para que o locador, o investidor, possa aí recuperar o investimento que ele realizou naquele imóvel. É muito comum, por exemplo, essa alocação por encomenda, né, em casos de agências bancárias, que os bancos, eles não investem num ativo patrimonial. Então, eles fazem essas locações por encomendas. Eles encontram investidores que vão comprar um imóvel, ou já têm um imóvel e irão construir de acordo com o que o locatário exige, com as condições do locatário. O projeto vai ser aprovado pelo locatário, mas quem irá construir será o locador. E aí, considerando isso, o contrato de locação, geralmente, ele vai de 10 a 20 anos. O valor da locação sempre é um valor também vultuoso e a multa pode ser proporcional ao que falta ali de cumprimento do contrato. O contrato, o build to suit, inclusive, ele é considerado por uma parte da doutrina como um contrato atípico, ainda que inserido na lei do inquilinato, uma vez que ele, na verdade, ele é naturalmente um contrato empresarial, um contrato de empreitada. Então, ele não seria aí um contrato naturalmente de locação, uma vez que a lei do inquilinato, ela visa proteger o locatário, ela tem um cunho aí social e econômico, e o contrato build to suit, ele é eminentemente empresarial. Ele é um contrato realmente considerado aí atípico pela maioria da doutrina, justamente por ele ter essa liberdade de convenção entre as partes e essa cobrança de multa de valores, o alto investimento aí praticado no imóvel pelo locador. Então, nesse bloco, nós conversamos sobre os prazos das locações, que é muito importante que a gente tenha gravado que não existe prazo mínimo e prazo máximo para as locações, conforme o artigo 3º da Lei do Inquilinato. O que existe é, numa locação de período longo, acima, igual ou superior a 10 anos, a exigência de assinatura do cônjuge, né, da vênia conjugal. Nós falamos especificamente sobre a vênia conjugal em bloco anterior também. E quando da elaboração do contrato, nós, como advogados, corretores, precisamos entender desses prazos, principalmente na locação residencial, quando falamos ali do artigo 46, que fala das locações de prazo igual ou superior a 30 meses, e o artigo 47, que fala das locações verbais, que é um risco, e das locações por escrito com prazo inferior a 30 meses. Então, sempre é preciso analisar com cautela qual é a intenção das partes para a hora de elaboração do contrato, porque depois o locador pode aí ter sérios problemas para tentar desocupar esse imóvel, retomar esse imóvel.
E no próximo bloco, nós vamos conversar sobre os contratos de locação em si, sobre as cláusulas que são imprescindíveis de constar ali no contrato de locação, para que você tenha sucesso aí na sua elaboração de contrato, para que você tenha sucesso como corretor de imóveis, como administrador, como advogado atuante nessa área de locações. É importantíssimo que nós saibamos quais são as cláusulas que não podem faltar para que o nosso contrato seja considerado um bom contrato, apto a ser executado e que satisfaça a intenção e a vontade das partes. Eu espero vocês no próximo bloco.